E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, seu corpo está já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltando-se para a multidão, disse: quem tocou nas minhas vestes? Disseram-lhe os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dize: quem me tocou? Quem lhe tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe tudo o que era verdade. Verso 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Amém, igreja? Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, estamos diante de um texto, na verdade, bem conhecido, ou se não dizer, muito conhecido. Muito conhecido. E nós vemos aqui, em toda a história da Bíblia, o personagem principal vai ser sempre Jesus. De Gênesis a Apocalipse, vai ser sempre Jesus. E lendo essa passagem de Marcos, eu preferi ler lá em Marcos, mas também traz nos outros evangelhos. Jesus vai curar essa mulher. O sofrimento dela está prestes a acabar. Ela vai até Jesus, porque a Bíblia diz que eram 12 anos. Eu tentei fazer uma conta longe de dia, acho que dá 1.800 e poucos dias, se eu não me engano. É muito dias de sofrimento, porque o ano ele tem 365 dias. Mês de fevereiro é menos. Tem mês que é 28, tem ano que é 28, tem ano que é 29. Parece que esse ano é bissexto, tem 29, né? Se eu não me engano. O verso 25... esta mulher, ela é uma judia. O verso 26 diz que ela gastava toda a sua economia. A Bíblia não revela que ela vendeu até alguns bens, mas ela gasta toda a sua economia indo aos médicos. E o texto diz que nada estava sendo aproveitado. Na verdade, nós sabemos que ela estava muito debilitada, mas muito debilitada e fraca. Mas o que eu vejo nesse texto, o que eu vejo na vida dessa mulher, é que a fé dela, ela discorre em todo o tempo que ela não está bem. Essa fé não sai da vida dela. Ela não pode sair. Ela não pode ir mais uma festa. Ou se tivesse parente, não podia se achegar, não podia abraçar. Você vê como é que quando alguém na família está enfermo, quando tem o amor na família, sofre, todos que estão ali sofrem. Olhando para a situação dela, parece que ela não encontra recurso. Ou até não ia até Jesus, não tinha recurso. Uma situação, na verdade, que todos nós sabemos, o que incomoda muito, né? Eu não sei, eu vou aqui falar,
é uma enfermidade que impede de nós fazermos muita coisa. Sabemos que o Senhor, Ele cuida de nós. Nós vemos aqui, vemos em outro lugar, pessoas que têm uma dor, têm uma enfermidade, mas não param de fazer a obra. E chega um ponto que incomoda. Não vai dizer que não incomoda. Se você vir para a casa do Senhor, fazer a obra do Senhor, ficar tipo aqui 6 horas, você vai fazer com prazer, mas tem hora que vai te incomodar. Mas você não vai parar. Você não vai parar. Meu pastor lá em São João, ele sempre falava assim, quando você tiver saúde plena, faça mesmo a obra, se gasta mesmo na obra, porque amanhã depois pode acontecer alguma coisa com você e você tem que tirar um pouco o pé do acelerador, é normal isso. Então essa mulher, ela está nessa situação. O versículo 27 tem algo importante aqui. Uma das coisas importantes. Ela começa aqui, ó. O verso 27 diz assim, ouvindo falar de Jesus. Já é um bom começo. Eu fiquei pensando nesse texto, igreja. Jesus, ele está em Decapre. Ele está libertando um demoniado de Gadara. E teve um dia que eu estava lendo esse texto e a gente às vezes quer tentar entender coisas que o Senhor não vai explicar. Eu falei, Senhor, por que tu foi expulso de Decapre? Porque o povo lá de Decapre, os endemoniados, não queria mais que tu estivesse lá. Deus tem o meio de trabalhar na vida de alguém. Ele está fora de Jerusalém. Ele não está mais ao redor do mar da Galileia. Ele está na cidade de Gadara. E graças a Deus, que a obra que ele foi fazer, porque quando saímos para fazer a obra do Senhor, o impedimento pode vir até depois, mas a obra está sendo realizada. Ele liberta aquele homem daquela situação. Eu estava lendo esse texto nesse dia, mas eu não quero ir muito para lá e nem quero falar de Jairo. Eu quero me prender aqui mais um pouco nessa mulher. Mas a gente vê aquele homem, o pastor falou, é o mês da família, né? Você vê uma pessoa fora de casa, evangelista Antônio, morando dentro de um sepulcro. Nem o delegado da cidade, nem a autoridade da cidade podia deter aquele homem. Você vê, às vezes, o ponto que chega um chefe de família entrar numa situação dessa. Ou talvez uma palavra mal entendida da esposa, ou filho, ou alguma coisa que aconteceu. Aquele homem, ele vai para ali, mas Jesus chega lá e cura ele. E se você entrou aqui hoje pensando assim, ninguém vai chegar até meu filho, um profeta não vai chegar até meu filho, eu estou nessa situação, eu venho para cá machucado, doendo, sangrando, e o meu filho não tem um encontro com o Senhor, minha esposa não tem um encontro com o Senhor, a minha parentela não tem um encontro do Senhor. Deus está preparando isso tudo que vai acontecer. Porque quando aquele homem é liberto, até a mente dele é liberta. Então, às vezes, você está aí no teu banco pensando que a palavra não chega no teu filho, porque ainda não chegou o tempo. Você sofre, mas não chegou o tempo. Mas quando chegar o tempo, ele vai vir totalmente curado, liberto, de vestes novas, entrando por essa porta ao outro, dando glória a Deus e voltando para a família. E já pregando o evangelho. Aquele homem já sai pregando o evangelho. Porque Jesus chegou. Talvez você está pensando que Jesus não vai chegar, mas ele vai chegar. E quando ele chegar, a obra vai ser completa. Agora ela ouve falar de Jesus. E começa a agir.
Ela começa a agir. O presbítero Robert falou que, e é verdade, que ele não viu Jesus, né? Jesus foi até ele. São um caso oposto, mas o milagre está sendo feito. E é grande verdade. Ela começa a agir de modo diferente, porque Jesus agora vai ser a solução para o problema dela. Primeiro ela identifica, porque Jesus está fora de Cafarnaum, Jesus está fora ali do reduto, que era uma meia casa dele, porque não é uma casa total, ele não descansa, ele não dorme, ele não tosquineja. Então o reduto dele ali era em Cafarnaum, uma morada em Cafarnaum. Aí agora naquela cidade, quando ele está fora, não tem multidão. A multidão só está quando ele está. Agora Jesus chega e ela ouve falar de Jesus. Essa mulher ouve falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, ela agora vai ter que identificar a posição que ele está. Geralmente, a multidão está com ele e geralmente ele está na frente. Ele vai na frente. Hoje eu estava tomando café com a Tereza lá à noite, lá. Eu nem vi ela tá aí, acho que ela deu uma saída agora de noite e meu neto está lá. Meu neto tem 13 anos, aí ela botou o café para mim, aí botou o Nescau para ele, e aí eu sentei onde não é a cabeceira da mesa. Ela falou assim, pode voltar para lá, que você é o chefe da casa. Você é que paga as contas, eu não vou sentar no teu lugar, não, a responsabilidade é tua. Aí meu neto olhou assim, ele falou, vou também, então não vou sentar aí não. Falei, mas tu vai aprendendo, cara. Tu vai aprendendo. Você não pode chegar assim em qualquer lugar, falei para ele, e sentar logo assim na cabeceira. Mas tu vai aprendendo. E somos assim. Hoje as mulheres trabalham, né? No tempo antigo, as mulheres só cozinhavam para os soldados que vinham da guerra, cozinhava para o esposo, fazia os tecidos, né? Eu até estava falando para a Tereza, é linda aquelas mulheres antigamente hebreias, né? Elas não eram preguiçosas, né, evangelista Antônio? Elas trabalhavam mesmo, com o maior prazer. Maior prazer. Cuidava do esposo, cuidava. Hoje mudou um pouquinho, né? Hoje mudou um pouquinho. Às vezes você chega em casa, o homem chega em casa, a mulher está muito ocupada, não custa nada você colocar a tua janta. Mas ela também não pode estar fazendo nada, você chegar em casa e você colocar a tua janta. Então são casos e casos. São casos e casos. Geralmente, aqui na igreja, a gente não vê nem quase as irmãs conversando no portão, né? Você não vê, graças a Deus. Graças a Deus, sempre cuidando de uma coisa, sempre fazendo, sempre costurando, sempre ajeitando, sempre orando pelo marido, pelo filho, né? E vai para aí afora. Agora ela tem que identificar aonde Jesus está. Ela não pode ir pela frente. Ela não pode ir de encontro com a multidão de frente. Ela tem uma estratégia. Ela tem que romper a multidão por trás. Se ela vai pela frente, ela é identificada. Então ela vai por trás. Uma judia que conhecia a Torá. Ela conhecia a Torá. Ela não pode tocar em Jesus. Ela sabe que ela não pode tocar em Jesus. O que toca na orla é um sinal que eu conheço os mandamentos. Você tem que conhecer os mandamentos. Ela conhecia os mandamentos e obedecia. Ela tem que tocar na orla. A maioria dos leprosos, quando chegava diante de Jesus, tinha alguns que já mantinham já uma distante, ou a maioria deles
já mantinham uma distância bem longe. Eles conheciam. Eles eram informados o que deveria fazer, ou o que deveria fazer, ou não fazer, mais não fazer do que fazer. Porque não podia fazer nada. Não podia estar no meio da sociedade. E hoje eu vejo, sabe o que eu vejo hoje? Pessoas, aqui não, que o altar é pequeno, mas eu vejo igreja aí por aí grande, pessoa do ministério subindo pela frente. Nem sobe pelo degrau. Um desrespeito total. Sobe pelo degrau, a pessoa está pregando, está subindo, está conversando do lado. Não tem mais aquela reverência que tinha antigamente. Quando eu e Tereza foi consagrado lá para ser obreiro lá, e eu assim ainda não tinha muita experiência, e eu fui passar o cálice pela janela, para o irmão levar para botar no púlpito, o líder me chamou a atenção. Não na presença, ele me chamou no canto, aprendi muita coisa com ele. Hoje ele passou pelo Senhor, já no final da Covid, ele tinha uma doença e ele sempre aconselhava a gente, não fica nos cultos, Rogério, estou te vendo nos cultos demais, está perigoso, não vem. E ele, no final, ele pegou, teve uma infecção e ele veio a falecer. Então eu fui passar o cálice para dar ao irmão, para levar para o altar, pela janela. Ele me chamou e falou, Rogério, não faça isso. Isso é coisa santa, isso é coisa sagrada. Dá a volta e faz o trabalho certo que tem que fazer. Eu falei, irmão Wilson, obrigado. Porque tem pessoas que ficam chateadas, sabe disso? Tem obreiro que fica chateado, ainda quer quebrar o pau, irmão Antônio. Irmão, vai aprendendo com aquele que tem mais experiência do que você. Porque você vai começar a trilhar caminhos bons. Mas tem pessoas que invadem, tem pessoas que não aceitam o conselho. Ela não pode tocar neles. É sagrado, é coisa santa. Mas a fé dela, irmão, é o meio e uma virtude e o resultado. Vimos o texto que, seguindo Jesus, tinha muitos seguidores, mas só aquela mulher teve um toque de fé, um toque diferente. Observe que aquele que aperta e oprime e até coloca Deus na parede. Você sabia que tem crente que coloca Deus na parede? Fica apertando, fica oprimindo. Eu quero a minha cura. Hoje, essa semana eu estava conversando com uma pessoa, ele virou para mim e falou na cara de pau, não, eu me contendei com o Senhor. Eu fiquei olhando para aquela pessoa assim, Marcelo Soeiro, eu me contendei, eu briguei com ele, eu falei, vem cá, que história é essa? Primeiro, tu não perguntou a ele se ele vai fazer, ou se você vai viver assim. Pessoas oprime e aperta. Mas ela não, ela toca, ela não oprime. Tem pessoas que o outro está conversando com o outro, ele fica perto querendo conversar. Irmão, espera o teu tempo. Eu queria conversar com o pastor 2 semanas, 3 dias atrás, aí não consegui conversar com ele, mas eu não impedi que ele estava conversando com o outro. Tem pessoas que oprimem, quer, aperta. Não, você tem que me atender, não é assim não, irmão. Já viu, você chega no mercado, tem 4 na tua frente. Aí você quer ser o primeiro dos 4. Se você chegou por último, como é que você quer ser o primeiro, Antônio? Aí chega no banco, tem 15 na fila. Por que não chegou mais cedo lá no banco? Uma vez que a diretora chamou a atenção de todo mundo lá, hoje eu vou fazer uma reunião com todo mundo aqui. Todo mundo chegando atrasado.
E ela foi e falou assim, ó, sai mais cedo de casa. Sai meia hora antes de casa. Que aí você consegue chegar no horário certo. É que você quer sair em cima da hora. Tem um imprevisto lá na frente, como é que tu vai chegar lá? E ela falava, sai meia hora. Trabalhei com um motorista que ele tinha 4 chaves do carro. Que homem prudente, Antônio. Eu falei, senhor Tião, o que essas 4 chaves do automóvel? Ele tinha uma com a secretária, ele tinha uma no bolso dele, uma que ia para a guarnição e outra em casa. Ele nunca foi pego de surpresa nessa situação. Nunca foi pego de surpresa nessa situação. Prudência. Oprimir é profanar. Como já foi dito aqui naquela semana de oração. Oprimir é profanar. Tocar é ousadia sem profanar. Quando ela toca nas vestes, ela toca com autoridade, no poder de Deus e na palavra de Deus. O verso 33, o verso 33 diz assim, aleluia. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. Ele estava procurando. Ela vai para ele e fala. E ele diz, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste mal. Pacote completo, né? Foi curada, saiu sem receita médica, totalmente curada. Totalmente curada, essa mulher saiu. Ela toca na orla, ela conhece a Torá, ela não pode tocar no Senhor. Se nós olharmos lá, o livro de Números, no livro de Números, capítulo 15, verso 38, diz assim, a palavra de Deus. Números 15, 38. Já colocou lá. Ó. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franja pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponha um cordão de azul. Sabe o que é essas franjas? Coisas sagradas. O que Jesus tinha na orla? Franjas. Se nós formos para Deuteronômio, capítulo 22, verso 12, Deuteronômio 22, verso 12.
franjas porá nas 4 bordas da tua manta, com que te cobrirás. Franja representa as coisas sagradas na parte que Jesus usava. Ela sabe disso. Ela sabe disso, que franja representa coisas sagradas na parte que Jesus usava. Se nós formos para Zacarias, aleluias, Zacarias capítulo 8, verso 21, 22 e 23, a palavra de Deus diz assim: e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar a favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos, que também irei. Verso 22. Assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos, suplicar a bênção do Senhor. Verso 23. Assim diz o Senhor dos exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas de nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos conosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é uma profecia de Zacarias. E olha o que essa mulher faz. Ela toca nas vestes do Senhor. Isso aqui é um ato profético, irmão. Vamos todos, até a vinda do Senhor Jesus, vai chegar muitas pessoas que você não pensa para a presença do Senhor, para receber a salvação. Esses 10 homens aqui, aleluia, representam as 10 nações. Aleluias! Assim diz o Senhor: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos conosco, porque temos ouvido que Deus está conosco. Deus está com a igreja. Deus está conosco. Deus está com as nações. E essas nações aqui, alguns eram pagãos, irmão. Às vezes olhamos para as pessoas que não têm Jesus e pensam que eles não vão se achegar. Mas Zacarias profetizou que eles vão vir conosco. Eles vão vir conosco. Muitos virão, povos e poderosas nações, buscar em Jerusalém o Senhor dos exércitos, suplicar a bênção do Senhor. E o que ela fez? O que a mulher do fluxo do sangue fez? Buscou a bênção, buscou a salvação, buscou a cura, tocando na orla do Senhor Jesus. Aleluias! Aleluias! Disto isso que muitos vão vir e reconhecer que Jesus é o Salvador. É o amor do Senhor. Ele não faz acepção de pessoas. Quando nós estudamos o livro de Zacarias, vimos o amor do Senhor pelo seu povo, o seu desejo de purificar e redimi-los, caso se arrependam, e guardando os seus convênios. Às vezes olhamos, essa semana eu desci ali na Via Light,
que às vezes eu venho rápido para casa, eu venho ali na Via Light, eu venho orando quando entro ali perto do Chapadão, a gente tem que orar, né? A gente passa naquela condução ali, você tem que vir em oração, ou se não vier em oração, vem de cabeça baixa. Um dos dois. É perigoso ali, irmão, é de uma hora para outra que pode acontecer, e não tem saída. E eu venho por ali. Eu falei com um amigo meu, Rogério, mas tu vem por ali? Ah, eu venho, porque Deus é que guarda. Eu venho por ali, às vezes, dificilmente eu venho ali pelo outro que passa aqui, aí demora um pouquinho, às vezes que eu chegar um pouco mais cedo, que a gente tem que ter saudade de casa. Eu tenho saudade de casa. Eu saio para trabalhar, eu tenho saudade de voltar para ver minha esposa, e ver bem, ver com saúde, ver alegre. A gente lá em casa não para, graças a Deus que não para. Quando você trabalha, você não dá trabalho em casa, não dá trabalho a parente e você não dá trabalho a pastor. Quem trabalha, quem é assíduo aqui, às vezes o pastor nem vê. Teve um dia que eu estava ali, ele falou assim, tu veio para o culto? Eu falei, eu estava ali, de plantão ali, ué. Não me viu, não? Então, quem trabalha na casa do Senhor, ele não dá trabalho, ele está sempre fazendo alguma coisa. Ele está sempre agitando, pegando uma vassoura, limpando, ajudando. Não dá trabalho não dá não, irmão. Não, sabe o que é que cansa? Cansa são palavras que saem da boca de alguém que não tem direção de Deus. Isso aí cansa a pessoa. O problema que cansa a pessoa são essas coisas aí. Mas quem trabalha, irmão, não cansa não, já está acostumado já a trabalhar. Então lá em casa a gente não para. A gente está sempre fazendo umas coisas, sempre. Tereza sempre gosta de cozinhar. Eu falei, menina, senta um pouquinho aí, vamos conversar. Não, fazer um bolinho. Vamos fazer um bolinho aí para a gente tomar um café de tarde. Daqui a pouco fez 2, 3 bolos. Aí 3 bolos de uma hora para outra, evangelista Antônio. Aí a igreja nada, né? O ministério está reclamando aqui que não veio nada para ele. É verdade, né? Eu mandar fazer lá aquele redondinho, né? O de aipim, né? Redondinho, pequenininho. Pedacinho para cada um. Então, está sempre agitado, irmão, sempre trabalhando. Ou está no médico, ou está na rua, está trabalhando, ou está fazendo compra para a sogra, ou está pagando conta para a sogra. Ela dá o dinheiro, tá? Ela dá o dinheiro. Então é isso, irmão. Você tem que estar em atividade. E eu vinha descendo a Via Light ali, eu fico olhando, sabe, o Dalmi, evangelista Dalmi, essas pessoas, sabe, que não conhecem ainda Jesus, né, vindo para guiar aqueles trabalhos ali, né, vem mais de 8 mulheres e um homem no meio, sabe, e aquilo ali me incomoda. A minha vontade é de ir lá, mas tem que ter a direção de Deus. Aí eu estendi a mão para lá, falei, Senhor, liberta. Ou liberta, Senhor. Liberta essas vidas. Porque eu não vivi nesse meio, não. E a Tereza, lá na família dela, lá, a maioria mexia com essas coisas, sabe? Mas como eu era apaixonado por ela até hoje, eu falei, eu vou encarar isso aí. Também não conhecia a palavra. Minha mãe também era outra, minha mãe era mais devagar. Acho que é mesa branca, só acendia uma velhinha segunda-feira. Às vezes eu ia também lá, acendia, eu não conhecia, tinha conhecimento, irmão. Estava que nesses povos pagãos aqui, ó. Mas a palavra tem que chegar até eles, irmão. E vai chegar até eles como? Como que eles vão acrescentar? Como que esse número vai crescer? Se eu não vou lá e não falo do amor, Wellington? Se eu passo largo? Como é que esse povo vai crescer na presença de Deus? Como é que eles vão vir até a vinda do Senhor Jesus? Ele diz, vamos com eles, vamos para lá, vamos se juntar a eles. É isso que a palavra de Deus diz aqui. Vamos crescer, vamos fazer. E eu vi aquelas pessoas lá, sabe, eu vivia lá naquele meio lá, mas o bom Deus foi chegando, foi arrancando arrancou meu cunhado que é pastor hoje em dia, arrancou a esposa dele, né? Depois arrancou a Tereza, depois me arrancou de lá, depois arrancou o irmão dela, aí agora está minha sogra, ainda mora comigo. Falei, Jesus, arranca também, porque graças a Deus eu pago o funeral dela, aí já está tudo certo. Não vai voltar mesmo. Mas diante dela aí, ela vai aceitar Jesus. Eu creio. Então, irmão, ela vai até Jesus. Ali ela tem uma cura completa. Saúde plena,
Jesus fala para ela assim, vai em paz, a tua fé te salvou. Talvez você chegou aqui nessa noite hoje, Senhor, não dá mais, está doendo, está sofrendo, dói ali, dói aqui, dói com meu filho, dói com a minha parentela, eu não consigo trabalho, eu vivo nessa situação. Mas ela saiu enferma. Mas essa ela voltou enferma. Ela voltou totalmente curada. Deus manda te dizer essa noite, não é hora de, nunca foi hora de você parar. Às vezes a pessoa prega, não é hora de você parar. O crente, ele nunca para. O crente, ele está sempre em movimento. Está te machucando, está te ferindo, está te machucando. Está escarnecendo de você, está falando algo que você não faz. Continua entrando por essas portas, porque de uma hora para outra, a boa mão do Senhor vai vir sobre tua vida, vai trazer uma bênção completa para você. Eu fiz um propósito com Deus. Rogério, fez um propósito com Deus. Eu falei, Senhor, eu não quero faltar um dia dos 20 e poucos dias da oração. No último dia, quase que eu não vim, né, Tereza? Aí eu me lembrei, eu falei, eu posso chegar 1 minuto, mas eu vou, porque eu fiz um propósito com o Senhor. E eu recebi muito, irmão, aprendi muito no livro de Hebreus, coisa que eu ainda não tinha lido. Me enriqueceu, entendeu? A gente fica ali no banco, ali, ó, Jesus, coisa boa, e o Senhor falou comigo, você não vai pregar, você só vai escutar, porque você ainda não sabe nada ainda, então aprende primeiro, para depois você praticar. Irmão, eu estava ali no cantinho ali, ó, então tem hora que tu tem que sentar, 1 mês, 2 meses, 3 anos, 4 anos, é Deus que está deixando você um pouquinho no canto, mas tem pessoa que fica de cara amarrada. A Bíblia vem contar que parece que teve um rei, né? O pastor conhece mais do que eu, graças a Deus, que rasparam a barba dele só de um lado, não foi? Rasparam, irmão, rasparam a barba dos servos só de um lado, para aqueles homens não se achegar mais. E Davi escondeu aqueles homens, raspou só de um lado. E agora, como é que vai acontecer? Como é que vai crescer esse lado com esse aqui? Já tem aí, parece que Davi mandou raspar o outro lado também. Ué. Aqueles homens tiveram que ficar guardados por um tempo. E talvez tenha alguém falando para você, você não prega mais, você não louva mais, você não vai ter mais ministério mais. Deus está te guardando por um tempo. Quando você vier, você vai vir melhor. E você vai glorificar o nome do Senhor. Eu fiquei 2 anos na Filadélfia, que nunca preguei, irmã. Nunca preguei. E graças a Deus por isso. Ajudava lá a varrer, ajudava lá na tesouraria, ajudava lá na cantina, no caixa da igreja, era para lá, era para cá. O dia que o irmão Wilson me pediu para me dar uma palavra lá, porque era aniversário pastoral do pastor, eu tremi igual uma vara verde, porque eu não tinha praticado, ainda não pratico ainda não. E ele falou, Rogério, eu te chamei porque todos os obreiros não quis subir. Eu falei, também quase que eu não vou subir, cara. Eles ficaram com medo. Eu falei, tu ainda vai falar para mim que eles ficaram com medo? Aí ele falou, vai para casa e estuda. Tu vai trazer uma palavra de manhã lá para o aniversário pastoral do pastor Eli. Mas pessoas que têm conhecimento, que ensinam, sabem ensinar. Você tem prazer de parar para ouvir umas pessoas dessa pregar, irmão Lana. Parece que vem aquele melzinho bonito. E quando vem machucando, ainda vem com mel. Vem com prazer, irmão, mas tem que ter obediência, tem que estar na obediência. Só tem que tocar na orla, não pode tocar nele. É na orla que você vai receber tua vitória. É na obediência que tu vai receber tua vitória. É dali para trás, não pode passar. Não pode ir de qualquer maneira, não pode tocar onde não deve tocar. Não está preparado para isso, não pode, tem impedimento. Há um processo, tudo é um processo. O Senhor é que quebra protocolo, mas nós não quebramos protocolo não, nós temos que seguir o protocolo. Você entra na sala do juiz de qualquer maneira, sem ser chamado. Nem falar você fala, só se puder, só quando manda. Aí na casa do Senhor quer falar, quer ficar no celular, quer entrar de qualquer maneira, está orando, está entrando aqui. Está pregando, está conversando. Estão perdendo a essência. Não perca essa essência não, porque aqui tem ensinamento, aqui tem pessoas sérias, aqui tem homem sério, para te ensinar. Quando você estiver na frente de um trabalho, você vai saber passar e passar com autoridade.
O dia que o meu filho do meio teve aqui, ele falou, pai, tua igreja é séria, hein? Aí eu falei, o que é que tu viu lá que é séria? Ninguém sobe sem terno no púlpito. O senhor já viu, pai? Eu falei, é por aí. Não seja sério não para ver. Esses homens daqui pagam um preço, irmão. Para entrar aí, para profanar aqui. Nem profanar não, irmão. Meu pastor fala assim, ó, o portão lá, porque lá a igreja é grande, o portão lá é largo, mas aqui em cima a porta é estreita. Lá é largo, quando você chega aqui em cima, pensa que é largo aqui em cima, é estreita. E para subir nesse altar aqui não é de qualquer maneira, não. Tem que ter reverência, irmão. Senão tem cobrança. Tem pessoas que às vezes estão doentes aí, porque não sabe, fica pegando em coisa que não é para pegar. Tudo aqui é consagrado. Bateria é consagrada, ó. Púlpito é consagrado, irmão. Cadeira é consagrada. Candelabro lá é consagrado. Tabernáculo era tudo consagrado. Cada um tinha a parte para fazer, irmão. Não era assim, não. Nem Moisés fazia. Hoje as pessoas, sei lá, sabe, usa a casa do Senhor conforme está no salão de festa. Reda a cadeira para lá, reda a mesa para cá. Aí isso aqui bota para cá. Não, isso aqui tem uma estrutura. Isso aqui tem jeito, isso aqui tem protocolo, irmão. Isso aqui tem planejamento. Isso aqui tem medida, isso aqui tem jeito. Aleluia. É. Som consagrado. Os irmãos consagrados. Pessoal, eu não posso sair de lá e pegar um instrumento aqui, não. Primeiro que eu não sei tocar. E nem se eu soubesse tocar, eu tenho que ter autorização para botar a mão. Ué, então é assim? Eu venho de lá para cá, evangelista, aí vem aqui, começo a rir aqui em cima, começo a brincar aqui. Que história é essa, irmão? Casa de Deus é coisa séria. E aí, se você não souber, tu pergunta, irmão, pergunta. Eu perguntei muita coisa lá na igreja. Por onde que eu vou, eu não gosto de ser chamado a atenção, não, irmão. Não gosto, não. Não gosto, não. Eu procuro perguntar, pode isso aqui? Fulano, meu líder, pode isso aqui? Isso aqui pode, isso aqui não pode? Então, tudo é direção de Deus, as coisas são sérias. Aí amanhã, você vai estar de frente de um trabalho. Aí você vai pensar assim, caramba, eu aprendi muita coisa e é daqui que eu vou ensinar, né, Wélio? E as coisas vão fluir e eu vou aconselhar. E aquele que nós aconselhar também vai ser melhor lá na frente. A obra de Deus vai crescer. As coisas vão sair mais perfeitas. Vai sair com reverência. A Tereza vez faz salgado lá. Vê se eu meto a mão. Mete a mão não, ficar sem dedo. Ela fala, isso aqui é para o senhor. Como é que tu vai meter a mão? Quer meter a mão tem que pagar, é R$5. Daí que eu vou dar lá na cantina lá. Meus filhos chegam lá, tá fazendo, ih mãe, o bolo tá bonito, tu quer quantos pedaços? 3, R$15. Deixa o dinheiro aí. Então faz o pix pro teu pai. Ela é assim. Ela trabalhava na cantina lá da Filadélfia lá, tinha umas irmãs que estavam de cara amarrada com ela, Dalmi. Entrava lá dentro, queria pegar, ela falou assim, no meu plantão não. Porque lá tinha plantão. Mas na outra, a outra você pega, mas comigo você não vai pegar não. Aleluia. Fizemos comida lá no sítio, lá para 90 jovens, não foi, Tereza? Foi pouca pessoa, e ela estava fazendo comida lá, a menina entrou lá para pegar um pouquinho de feijão com farinha antes, pastor. E a Tereza disse, não, aqui não. Primeiro para o jovem. A ordem que eu tenho aqui, ó, depois você come, pode comer até 3 pratos, mas agora tu não vai mexer não. Então as coisas começam por aí, irmão. Aí você vai chegar num lugar bom, vai chegar com experiência, vai ensinar o certo. Irmão, eu tenho muita coisa para me aprender ainda. Eu acho que eu vou morrer e nem vou saber nem a metade. Eu tenho 65 anos, não sei de nada. Mas eu detesto ser chamado a atenção. Detesto. No trabalho, se eu não me lembro, nunca fui chamado a atenção. Graças a Deus. Muda diretor, sai diretor. Já sei quem você é, já falaram. Já falaram quem você é. Às vezes fica cartão de crédito comigo, na época tinha cheque em branco, ficava cheque em branco. Olha, a senhora nem me conhece, vai deixar um cheque branco comigo? Eu já vi falar bem de você. Eu já cheguei aqui sabendo quem você é. Então é assim. A gente só tem a ganhar. Então, irmão, recebe essa palavra aí. Que Deus possa abençoar. Deus pode te dar uma cura ainda nessa noite. Porque é pela palavra. É o poder da palavra.
Não é o Rogério, é o poder da palavra, é a palavra. Ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode te salvar, ele pode fazer coisas novas na tua vida. Não perca a esperança, porque ela saiu com a enfermidade e voltou curada. Receba essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade.